bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus. Mais uma vez Deus nos permite mais um dia conhecer mais sobre a sua palavra, entender mais sobre o que Ele tem reservado para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Então que nós possamos continuar com os nossos corações desejosos pela palavra. Amém? Hoje eu quero falar, como nós tínhamos comentado ontem, nós vamos falar um pouquinho sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Nós compartilhamos um pouco a palavra em João, onde Jesus Cristo fala que assim como o Pai o enviou, Ele também nos enviou. Ele também estava enviando seus discípulos, consequentemente Ele também nos enviou, nós que o seguimos, nós que somos seus discípulos. Amém? Bom dia, Sá, bom dia, Pai. Bom dia, Tia Jane, bom dia, Mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Então, eu quero começar hoje falando um pouquinho sobre o nosso primeiro propósito aqui na Terra. Nosso primeiro propósito. A primeira coisa que nós precisamos buscar, a primeira coisa pela qual Jesus Cristo nos enviou. Amém? E esse propósito é que nós tenhamos mais intimidade com o Pai, que nós tenhamos mais intimidade com Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês Jeremias, capítulo de número 9. O verso 23 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se julgue o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Mas o que se gloriar, diz o verso 24, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se nós queremos nos gloriar de alguma coisa, bom dia, Tia Disse, a paz do Senhor, Deus abençoe. Se nós queremos nos gloriar de alguma coisa, se nós queremos ter glória nessa terra, que a nossa glória seja por conhecer o Senhor, que a nossa glória seja por entender que é Ele quem julga, é Ele o misericordioso, é Ele o bondoso que tem liberado sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós temos buscado. Nós precisamos ter mais intimidade, conhecer mais a Deus. Esse é o primeiro propósito pelo qual Deus nos enviou aqui. Esse é o primeiro propósito pelo qual Deus nos tem permitido caminhar. Esse é o primeiro propósito pelo qual Deus nos tem permitido permanecer em meio a tantas tribulações, em meio a tantas confusões, em meio a tantas coisas ruins que têm acontecido nesse mundo. Deus tem nos permitido continuar caminhando. Deus tem nos livrado do mal. Deus tem feito com que a gente consiga permanecer em meio a tantas tribulações. Amém? E eu quero compartilhar mais um texto do próprio apóstolo João, que diz o seguinte: e a vida eterna é essa. Lembra que ontem nós falamos um pouquinho acerca disso, e eu disse, se perguntar para algum cristão, automaticamente esse cristão vai, porque Jesus Cristo veio até a terra, automaticamente esse cristão vai responder que veio para morrer pelos nossos pecados, veio para nos dar a vida eterna. Nós falamos um pouco acerca disso ontem, e aqui o apóstolo João nos diz o seguinte, capítulo 16, João 17, João 17, verso 3 diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então você percebe como esse é definitivamente o primeiro propósito pelo qual Deus nos trouxe a esse lugar, pelo qual Deus nos trouxe ao mundo, pelo qual Deus enviou Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos propósitos para cumprir, nós falamos acerca disso. E eu comecei hoje falando um pouquinho sobre esse primeiro propósito de ter intimidade com Deus. De ter intimidade com Deus, de entender que é Ele quem julga, é Ele quem pratica a justiça, é Ele misericordioso, como diz o texto em Jeremias. E que se nós formos nos gloriar de alguma coisa, como diz Jeremias, que nós tenhamos glória em conhecer e entender que é Deus, o Todo Misericordioso. Conhecer e entender a grandeza do Senhor. E assim como diz o apóstolo João, que nós possamos entender que essa vida eterna, de que tanto falamos, e João define isso muito bem, porque muito nós falamos acerca da vida eterna, muito nós falamos que Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida eterna, os nossos pecados foram perdoados para que nós pudéssemos ter vida eterna, que Deus nos deu a oportunidade de aceitá-lo, porque a verdade é que não somos nós que o aceitamos, é Ele quem nos dá a oportunidade de aceitá-lo para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então muito se fala da vida eterna. Mas o que é a vida eterna? E o apóstolo João diz que esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviou. Quer ter vida eterna? Quer ter a tão sonhada vida eterna, a tão falada por tantas pessoas sobre a vida eterna? Você tem buscado a vida eterna e muitas vezes nós achamos que estamos num caminho que vai nos levar à vida eterna, mas nós não nos preocupamos em conhecer a Deus, nós não nos preocupamos em conhecer a Jesus Cristo, nós não nos preocupamos em estudar a palavra de Deus. E aí a pergunta que eu faço é essa: será que isso está nos levando à vida eterna? Será que essa vida é rasa, essa vida superficial, essa vida sem profundidade no que realmente, em quem realmente Deus é, no que realmente Deus pode fazer? Será que essa superficialidade vai nos levar à vida eterna? Essa superficialidade de muitas vezes é simplesmente buscar por milagres, buscar por bênçãos, buscar por coisas que Deus pode nos dar. Será que isso vai nos proporcionar, vai nos permitir alcançar a vida eterna? Será que estamos no caminho correto ou estamos vivendo um caminho de ilusão? Porque se não estivermos procurando conhecer a Deus intimamente, e se não estivermos nos gloriando em conhecê-lo e não nos gloriando nas bênçãos, porque o que está dizendo aqui no texto de Jeremias é justamente isso. O que Jeremias está falando não adianta eu me gloriar porque Deus fez isso, porque Deus me entregou aquilo, porque Deus me abençoou, porque Deus tem me usado, porque não adianta de nada disso, porque a verdadeira glória está em conhecer e ter intimidade com Deus. Então o que Jeremias fala é que nada que aconteça nas nossas vidas tem mais importância do que nós conhecermos a Deus cada vez mais e mais. E nós entendemos que é Ele quem tem misericórdia, justiça e juízo sobre as nossas vidas. E o que o João fala é que a verdadeira vida eterna é conhecer a esse Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem o próprio Deus enviou para nos salvar e nos permitir que tivéssemos vida eterna. Que nós possamos conhecer a Deus com mais intimidade. E amanhã nós continuamos falando desse assunto, porque Deus também nos deixou e nos permitiu
um caminho a ser trilhado para conhecê-lo cada vez mais e mais. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, eu estou conhecendo a Deus, será que nós estamos no caminho correto? Muitas vezes nós não sabemos, mas o próprio Deus nos deixou um caminho a ser trilhado. E de forma bem sistemática, se é que eu posso usar essa palavra, de forma bem sistemática, nós vamos, ao longo desses próximos dias, entender como deve ser essa nossa jornada, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Assim como nós viemos buscando sabedoria em Deus, capítulo a capítulo, através do livro de Provérbios, através dos Provérbios de Salomão, nós vamos caminhar agora em rumo ao nosso propósito, entendendo verdadeiramente o que é que Deus espera de cada um de nós e o que é que nós precisamos, qual é a trilha que nós devemos seguir aqui na Terra. Amém? Amanhã nós continuamos falando acerca de conhecer e ter intimidade com o Senhor. E eu te espero aqui às 6h12. E mais uma vez eu quero te falar, se você conhece pessoas que precisam ouvir essa palavra, compartilhe com elas, que elas possam estar recebendo essa porção especial do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, faça um excepcional dia e tamo junto, até depois do fim.